No dia... quando aconteceu o negócio com o Maurílio, foi no dia 14, né? Então foi 40 e poucos dias depois, a gente tava cantando num DVD, ele caiu em cima do palco. Foi em cima? Em cima do palco. Vocês tinham parado de cantar? A hora que a gente acabou de cantar. E ele caiu ainda em cima? Ele caiu em cima do palco. Só que a galera ficou muito em cima pra ninguém fazer vídeo, ninguém fazer nada. Porque não tem nada. Ou tem e a galera não soltou também, né? Não tem. Não tem, foi pra cima, ninguém deixou. Ah, tá. Então, a gente acabou de cantar e ele caiu. Eu não sei se foi um instinto ou se eu já tava ainda meio apertada, assim, do que tinha acontecido, meio catastrófica por causa do que tinha acontecido com a Marília. Quando eu vi ele no chão, eu sabia que era grave. Eu sabia que não era um mal-estar, entendeu? Eu não sei como eu sabia, mas eu sabia. Porque, assim, a gente tava cantando, ele caiu, apagou, e aí eu lembro que eu tava atendendo a galera na frente do palco e ele caiu atrás de mim. A galera fez assim, eu lembro que eu fui lá nele. Quando eu cheguei lá, ele tava muito branco, muito esverdeado, assim, não sei, um aspecto bem, tipo, mal mesmo. E era um ambiente que as pessoas estavam bebendo, né? Então, tinha o pessoal lá de bombeiros e tudo mais. Só que eles trataram como um mal... assim, não comeu, passou mal. Entendi. Entendeu? Não comeu direito. E aí, como eu sou meio desesperada pra isso aí, pra essas coisas, eu acho que assim, passou mal, tipo assim, desmaiou, hospital, cara. Você não sabe o que é. Bateu cabeça, hospital. Tem que ir, tem que ver o que é. E aí, os bombeiros falaram, não, mas tudo bem, tudo mais. Mas assim, super queridos. Eu falei, nós vamos pro hospital agora. Não, mas não precisa dizer. Eu falei, nós vamos agora. Ele voltou? Ele desmaiou e voltou? Ele voltou, mas ele voltou, assim, bem perdido. Porque ele tava num pré-infarto já, né? Ele voltava gritando. Foi bem pesado. Não foi de boa. Não, foi muito pesado. Muito, muito mesmo. E aí, enfim, colocamos ele no camarim. No camarim ele foi desacordado. Quando nós chegamos no camarim, ele voltou gritando muito. Aí a galera, nós vamos esperar a ambulância. Aí eu falei, não, nós vamos botar ele no carro agora, nós vamos embora. Do lado tinha um hospital a 2 quilômetros. E aí, a melhor amiga do cara que tava cantando, dos meninos do Zé Felipe e Miguel, a melhor amiga deles era médica de coração, se não me engano. E ela foi, o Maurílio foi deitado no colo dela, ele aqui, o André dirigindo e eu com o GPS segurando e tentando conversar com o Maurílio, com a mão, dei a mão pra ele, fiquei conversando com ele no caminho. E aí eu falava com ele, assim, ele tava inconsciente, eu falava e ele olhava pra mim, só que bem perdido mesmo. Quando nós chegamos, já colocaram ele na maca e deu uns 2 minutos, ele começou a infartar. Ele não ia suportar esperar a ambulância. Ele chegou na hora que ele tinha que chegar. E quando ele estava lá, quando nós chegamos na salinha de emergência, a última vez que os olhos dele estiveram abertos foi para mim, né? Então, assim, quando eles estavam me tirando da sala, e ele pegou na minha mão e a gente se olhou, e o último olhar do Maurílio foi meu. Então, assim, depois disso ele ficou 14 dias internado e não aguentou e morreu. O Maurílio, no final das contas, ele morreu exatamente de quê? O Maurílio, ele foi o seguinte, ele tinha uma trombose na perna. Era um problema antigo? Sim, eu não sei se era exatamente por causa da cirurgia que eu te falei. Do acidente? Você fala? Eu não sei se era em decorrência desse, começou lá atrás. O que eu sei era que era uma predisposição familiar, que a mãe dele já teve 5. Ah, tá. A mãe dele já teve 5. Mas eu não sei se também era associada a isso, ou enfim, eu não sei direito. Acho que era essa predisposição. E ele teve, uma vez, tratou,
ficou bem. E aí, depois de um tempo, ele falou pra mim. Eu lembro que nos últimos dias de vida dele, ele falava, cara, tô com dor na perna e tudo mais. Eu falava, cara, tem que olhar isso, tem que ir no médico, vai olhar e tudo mais. Então, ele chegou aí no médico. No dia anterior, ele chegou aí no médico, só que eles não detectaram o trombo na perna dele. Enfim, esse trombo subiu, ele teve uma tromboembolia, infartou, ficou internado. E o que acontece? Ele teve, no dia que ele foi internado, ele teve 3 paradas. Uma delas durou 38 minutos. Então, assim, a gente teve uma época que a gente não tinha mais um prospecto do que vai ter sequela, não vai acordar, não vai, o que vai acontecer. Então, nesse momento, ele não conseguiu fazer tráqueo por causa dos remédios e ele pegou uma infecção. E a infecção que assim, foi uma sequência de acontecimentos, mas foi a infecção. Foi piorando com o tempo. Foi, exatamente. Ele morreu quase no Réveillon, foi isso? Ele morreu no dia 29 de dezembro. 29 de dezembro. Que fim de ano, não? Quando isso tudo aconteceu, eu tive uma sensação de finitude, assim, eu acho que é essa palavra, né? Tipo, eu entendi que acabava. Eu não sabia que acabava. Eu nunca parei pra pensar nisso. Tipo assim, eu nunca tinha visto uma pessoa tão jovem, tão próxima a mim, ir embora. Então eu vi 3 pessoas jovens indo embora. Uma delas minha referência, minha amiga, minha parceira. E uma pessoa que você não tem um momento de você falar assim, né? Acho que todo mundo pensava, ninguém considera a possibilidade de Marília Mendonça não estar aqui. Né? Então, eu acho que esse momento que ela partiu, isso veio muito forte pra mim. Quando você passa por uma tragédia, você fala, cara, não vai acontecer nada tão cedo. Aí veio o Maurílio. Então, foi como se eu tivesse tomado um caldo, assim, no mar. Aí você levanta e você toma outro. Ele ficou lá 2 meses. Sim, a minha sensação foi de irrealidade, assim, como se não fosse real aquilo que estivesse acontecendo. E foi um momento que eu achei que, não sei, assim, eu não sei lá, não sabia quem eu era mais, né? A sensação que eu tive foi que, assim, aquele momento me transformou em uma outra pessoa. Então, quando eu levantei dessa onda, eu falei, quem que é essa? Tipo assim, eu tava dura, eu não queria... Eu sempre fui muito amigueira, eu não queria muito mais, eu não queria muito vínculo mais com as pessoas. Então, eu voltei muito dura disso tudo, eu voltei muito traumatizada, porque... Você tava morando sozinha na época? Eu morava já com a Marcela. Ah, você já namorava na época? Já namorava. Então, eu voltei muito endurecida, assim. Eu não reconhecia mais essa pessoa. Então, foi um processo muito grande. Né? Logo em seguida, eu tive problema com o escritório. Então, foi muita coisa ao mesmo tempo. Volta e meia, assim, engraçado. Eu tava pensando nisso essa semana. Que você me perguntou... E eu, nas últimas entrevistas que eu fui, eu sempre tive uma resposta que eu fiquei bem e tal. Só que, tipo assim, eu fiquei bem, de acordo com as minhas possibilidades. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa grata. Eu sou uma pessoa que gosta de viver. Mas, eu fiquei com muitas questões. Tipo assim, eu fiquei com muitas questões. Meio que até hoje. Até hoje. Não faz muito sentido. Né? Então, assim... Não tem sentido, né? Sim, então eu trabalhei com essas palavras e possibilidades. Não, tá tudo bem, fiquei bem, tal, não sei o quê. Só que eu estou ainda ficando. Entendeu? E eu vou levar um tempo ainda, né? Pra conhecer essa Luísa nova, aos poucos. Pra trazer um pouquinho também dessa tranquilidade da vida de novo. Não é fácil, cara. Não é fácil você... E óbvio, cada um encara de um jeito, mas não é fácil você
você vê pessoas tão jovens e tão próximas e também, assim, igual eu vi, né, ele passando mal, eu vi acontecendo, eu vi, e a gente tinha muito sonho, sabe? Ele era muito novo, e com a partida dele, eu entendi muita coisa que eu não queria ter entendido depois, eu queria ter entendido antes, tipo Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, viver é você dizer ao outro que você ama o quanto você ama. Viver é dizer pro outro o quanto você o ama. Porque quando ele vai embora, você sempre vai achar que você não falou o suficiente. E é isso. Então, eu fiquei com uma sensação de... Eu preciso falar pra todo mundo que eu amo todo mundo, mas eu não quero falar pra todo mundo que eu amo todo mundo. Porque eu não quero nem fazer amigo de novo mais. Entendeu? Então foi isso, assim. Foi muito conturbado pra mim. E aí, aos poucos, eu me pego, às vezes, muito assim... Aí eu vou me entregando de novo, né? Vou me abrindo de novo para as pessoas. Mas foi não foi foi um divisor de águas na minha vida, assim. Esse final de ano para mim foi parece que eu passei dentro de um túnel e fui obrigado a sair outra pessoa desse túnel. Entendeu? E pior que era já num processo de saída de pandemia que já tinha sido carregado, né? Sim, e foi um processo que, inclusive, enlouqueceu a gente como humanidade, assim, assim, não sei se vocês têm essa sensação, mas no pós-pandemia as pessoas começaram a falar muito mais, né, sobre psicológico, sobre emocional. Então, foi naquele momento que você estava voltando, aí você já ficou acostumado a ficar dentro de casa, né? Então foi muita coisa, foi...